Olá pessoal, professor Armando aqui com vocês para uma aula sobre espelhos esféricos. É uma aula introdutória, só para você conhecer um pouco como é que funcionam os raios e o que, que são esses espelhos esféricos, beleza? Vamos lá para a nossa vinhetinha. Gostaram? É uma coisa sensacional, fora a legenda, né? Então, bora lá que a gente vai fazer. Preparei para vocês uma apresentação muito legal. Então, primeiramente, o que, que são esses espelhos esféricos? Eles vêm, imagina uma bola de Natal espelhada, tá? É uma esfera espelhada tanto dentro quanto fora. A parte espelhada do lado de fora vai formar o que a gente chama de espelho esférico convexo e a parte interna côncavo. Para que servem esses espelhos e como é que a gente consegue ver na prática? Então, um espelho convexo, a gente percebe, por exemplo, em espelho de estacionamento, né? A gente está vendo a parte de fora da esfera. Então, ele é um convexo. Repara nas imagens. São imagens que aparecem atrás do espelho, então elas são virtuais. Os objetos, eles aparecem do mesmo tamanho, maiores ou menores do que o objeto, do que o objeto real, né? O tamanho das imagens desses objetos são menores. Então, guarda, o espelho convexo vai sempre produzir para a gente uma imagem virtual e menor. Qual que é a vantagem do espelho convexo? Aumenta o campo de visão. Você enxerga muito mais do que se fosse um espelho plano. E o côncavo? O côncavo, vendo de uma maneira como a gente considera, vamos chamar assim, normal, vendo a imagem direita, a gente vai utilizar para aumentar o tamanho das coisas. Então, seja espelho que aumenta o tamanho do nosso rosto, ou espelho do dentista, né? Olha aqui o tamanho da mão dessa pessoa, o espelho côncavo, tá vendo? Como a imagem aparece do lado de trás, a gente chama de imagem virtual. Então, imagem virtual direita e maior. Quando for isso, é um espelho côncavo. Espelho côncavo produz outros tipos de imagem, mas eu quero mostrar para vocês, olha que interessante, uma outra utilização do espelho côncavo. As utilizações, elas vão além de uma simples imagem. Aqui, por exemplo, parece uma antena, não parece? Por quê? Porque a antena parabólica ela se utiliza justamente do que se aprende em espelhos côncavos e convexos. No caso côncavo, né? No centro dele, aqui no foco, a gente tem um espaço para colocar uma panela. Então isso aqui é um fogão solar e aquece bastante, tá? Aqui uma outra utilização de um espelho côncavo, na verdade a percepção desse espelho côncavo é uma antena de, de radiotelescópio, aonde a gente tem ali pendurado ali no meio é a posição focal desse espelho, tá? Uma outra utilização que você vê na prática, faróis. Dá uma olhada no farol do carro dos seus pais, vocês vão perceber que os faróis na parte tem a lâmpada que você coloca e a parte de trás inteira da onde está a lâmpada, ela é um espelho côncavo, tá? Aí, dependendo da posição dessa lâmpada, você pode ter uma luz de farol desse jeito, que abre, ou desse outro jeito, que abre mais ainda, ou assim, que fica mais direcionada, ou paralela. Legal? E tudo isso por quê? Por conta de como funcionam os raios de luz num espelho esférico côncavo. Tudo bem? Tá dando para acompanhar aqui? Então, bom, então agora eu vou mostrar para vocês a seguinte relação, né? Então vou fazer com vocês os raios de luz notáveis, tá? Quatro são suficientes. Esse espelho que eu estou mostrando para vocês é um espelho côncavo. Por quê? Porque a parte achuradinha é a parte que está atrás dele. Então, primeiro, eu vou precisar da régua. Então, eu vou pedir para vocês agora utilizarem quatro canetas coloridas ou quatro lápis de cor coloridos para vocês fazerem os raios de cores diferentes para poder enxergar, tá bom? Então, o primeiro raio que eu vou fazer é esse aqui, ó. É um raio que sai do objeto, todos vão sair da ponta do meu objeto. Então, eu vou fazer um raio paralelo. Então, ele vem aqui paralelo, incide paralelamente ao eixo principal, né? Então, tem que aqui desenhar uma, uma, uma ponta da flecha, né? Eu apaguei ali porque eu tem que começar da pontinha do objeto, tá bom? Ó, eu comecei. Comecei da pontinha, então, todo raio que incide paralelamente, ao ser refletido, né, todos os raios vão obedecer àquela lei da reflexão. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Por isso que ao incidir paralelamente, ele vai refletir passando pelo foco. Olha só, beleza? Então aqui eu tenho que desenhar. Tá. Próximo raio que pode aparecer. O próximo raio que pode aparecer vai ser o seguinte, ó. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o contrário. Eu posso fazer. Aqui não foi paralelo e passou pelo foco? Então, devido à reversibilidade do raio de luz, aí você muda a cor. Eu vou pôr laranja, tá? Eu vou fazer um raio que passa pelo foco. Como é que ele volta? Ele volta paralelo ao eixo principal. Ó,
Vocês estão observando o que eu estou fazendo com a régua? Busca fazer junto comigo, tá bom? Então deixa eu pôr aqui essa régua aqui. Então, vamos lá. Ó, pronto. Tá assim, ó. Eu tenho que fazer aqui o raio de luz. Pronto. Próximo raio que é muito bacana. Próximo raio muito bacana para se fazer é o raio que passa pelo centro de curvatura. Como é que vai ser o conceito de curvatura? O conceito de curvatura é o seguinte, ele vai e volta pelo mesmo caminho. Então, esse é o raio mais fácil que tem. Passa pelo centro de curvatura. Ó. Eita. Vamos lá. Ó, quando passa pelo centro de curvatura, como é que a gente representa esse raio de luz? Ele sai por aqui e reflete aqui, ó. E tem mais um raio de luz, que é o do vértice, que eu quero mostrar para vocês. O do vértice funciona da seguinte maneira. Eu vou, presta atenção, fazer um raio que sai da ponta do objeto até o vértice do espelho, que está aqui, ó. Então, ó, faz aí que eu faço aqui. Pronto. Então, opa, eu acabei de fazer uma besteira. Espera um minutinho só. Pronto. Então, aqui, ó. Então, ele veio para o vértice, certo? E agora, como é que eu faço? Eu vou pegar, tá vendo? Eu quero que vocês observem aqui, ó. Eu tenho 3 quadradinhos para o objeto. Eu vou vir aqui desse eixo principal, eu vou descer 3 quadradinhos para eu colocar o ponto da minha imagem. Então, agora aqui, pego a régua de novo, e aí eu vou fazer unir do vértice até o ponto simétrico. Ó, quer ver? Pronto. Eu coloquei para vocês 4 raios de luz. Todos eles acontecem, só que para não ficar uma bagunça, a gente desenha apenas 2. Com 2 raios de luz eu sei onde é que vai estar meu objeto. E nesse caso, a minha imagem, perdão. E onde que vai estar a minha imagem? Reparem que todos os raios saíram da ponta do meu objeto. Então ele é um objeto real. E vão formar a minha imagem. Qual imagem? Vai ser uma imagem real porque os raios estão se cruzando. E aonde que eles se cruzaram vai ser a ponta da flecha da minha imagem, ó. Tá aqui a minha imagem. Beleza? Então vamos ao resumo disso tudo que eu mostrei para vocês. O primeiro, o raio que está paralelo passa pelo foco. Se passa pelo foco, volta paralelo. Se passa pelo C, nada vai acontecer. E se passa pelo vértice, eu vou pelo ponto simétrico dele. Agora vamos lá para o espelho convexo. O espelho convexo vai ser assim, ó. São os mesmos raios, tá? Então, de novo. Primeiro raio, paralelo, vai passar pelo foco. Beleza, vamos começar aqui, ó. Então, do objeto um raio paralelo. Mas onde está o foco? A diferença do espelho do convexo é o seguinte, ó. O foco está lá atrás do espelho. Então, tudo que tiver atrás do espelho, você não pode fazer uma reta contínua. A gente vai pontilhar para indicar que é como se, tá bom? Onde que a gente tem que desenhar o raio refletido? Aqui, ó. Fora do espelho. Então, aqui, ó. Primeiro raio. Todo raio paralelo pelo foco vai passar. Só que o foco do espelho convexo, ele é um foco virtual. Próximo raio. Próximo raio é igualzinho. Lembra que eu falei para vocês? Se está paralelo, passa pelo foco. Estando pelo foco, vai passar paralelo. Então vamos lá. A gente vai pegar a régua que está aqui. Eu vou unir do objeto até o foco. Vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Então, ó, aqui ele passaria no foco. Ó, tchu-tchu. Passaria, certo? Não me interessa fazer ele passar, mas me interessa fazer o quê? O que que acontece? Se passa pelo foco, ele volta como? Paralelo. O que está interessando para a gente aqui, gente, é o raio refletido. Ó. Então, o raio de luz refletida é esse. Próximo raio. Próximo raio vai ser o do centro. O centro, só para a gente saber, tem uma curiosidade com relação ao centro e o foco, tá? O centro é o dobro da distância focal. Então, se o nosso foco está
1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, o centro estaria 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, mais ou menos aqui. Aí eu vou fazer esse raio aqui para vocês, não tem um ponto, mas ó, eu vou daqui até o pontinho ali, ó. Então vamos lá. Ele vem daqui para cá, na reflexão, ele passaria para cá. Então, o raio incide e reflete para o mesmo eixo. E a última, que é o do vértice. Como é que eu faço o do vértice? Eu vejo que eu tenho 3 pontinhos aqui, eu vou descer 3 pontinhos, eu vou unir esse ponto ao vértice e depois até o objeto, tá? Então, vamos lá. Começo pela régua, da régua eu vou unir o objeto até o vértice. Ó, tô fazendo aqui ao vivo para vocês, tá bom? Ó, vem até o vértice e depois ele vai passar naqueles 3 pontinhos. Tem que estar no terceiro ponto aqui, ó. Espera aí. Pronto. E aqui os refletidos são esses aqui, ó. Né, vamos só fazer aqui o cruzamento só dos raios refletidos que me importam, tá, gente? Aí uma coisa que é importante você saber. Caramba, a régua desceu. Tá vendo? É uma coisa meio louca isso daqui. Então, pronto. Deixa eu só fazer de novo aqui a parte do raio. Ele está refletindo, está incidindo. Pronto. Então aqui os 4 raios de luz. Repara que eles cruzaram num ponto, só que lá atrás do espelho, né? Então lá atrás houve o cruzamento do raio de luz refletido, só que é um cruzamento virtual. Tá aqui a imagem. Beleza? Vamos para o resumo desse. O resumo desse está aqui. Para o espelho convexo, todo raio paralelo passa por um foco virtual, então a gente mira até o foco e depois sai. Se passa pelo, agora o da direita aqui, ó. Se passa pelo foco, volta paralelo. O verdinho, se passa pelo centro de curvatura, nada acontece. E o azulzinho do vértice. Como é que eu decoro isso? Assim, ó. Todo raio. Presta atenção no primeiro desenho. Todo raio paralelo pelo foco vai passar. Segundo desenho da direita. E se passa pelo foco paralelo, refletirá. O terceiro. Mas se passa pelo C, nada vai acontecer. Beleza? Então essa foi a nossa aula sobre raios notáveis dos nossos espelhos. Guarda isso porque daqui a pouco a gente começa com as questões. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Uhul!